Hey guys, sexto ano, como é que vocês estão? Estamos agora indo para a semana 18 e nós vamos fazer então a semana 18, 19, 20. As 3 semanas aqui no nosso Google Sala de Aula estão na mesma postagem. Lá no nosso WhatsApp elas estão normal por semana, né? Da semana 1 até a semana que a gente está trabalhando. Então, Week 18, a gente tem o vídeo da aula em casa, você pode acompanhar, vai assistir a aula do teacher e agora vai fazer a nossa atividade, o nosso exercício. Lembrando que tem que copiar no caderno quando você terminar de responder, quando tiver corrigida a questão, tá bom? Então, aqui você tem. Eu gostaria que você copiasse toda a atividade, tá bom? Sexto ano. É para colocar o enunciado também na questão. Então, você vai copiar name, coloca seu nome, class, sexto ano, subject. And object pronouns é o nome do conteúdo. Você pode colocar e deve também. Nós temos uma atividade que pede que você identifique os sujeitos, os pronomes pessoais em inglês. E aqui nós temos I, you, he, she, it, we, they, para as pessoas. E a gente vai lembrar eu, você, ele, ela, isso, aquilo, isso para uma coisa no singular, hein? We, nós, they, eles. Então, cada sujeito tem os plurais e tem os singulares. Para eu saber quem é o sujeito, eu tenho que olhar na frase. Então, quando ele fala Bill, na primeira, ele está dizendo ele. É um cara, é um rapaz chamado Bill. The children, eu tenho que ter conhecimento de que isso não é uma criança, e sim várias crianças. Teacher, eu não consigo entender muito bem as palavras. Como eu posso saber para fazer a atividade? Você pode também usar o tradutor, um dicionário do seu celular ou da internet. Você pode pegar o dicionário e procurar children para saber o que significa. Se for plural, children são elas, as crianças. A resposta seria they, ok? Mas, se fosse uma criança só, eu teria que ver se a teacher saiu aqui. Vamos voltar. Cadê? Então, nós temos que saber qual é o sujeito e escolher a opção certa. Ó, aqui do lado, eu escolho a opção correta. Então, basta eu apertar. Bem, e a opção vai estar aqui, tá bom? E aí, na próxima, quando ele fala assim, our class, a nossa sala de aula. Então, a nossa sala somos nós, né? É toda a nossa classe junto. Então, vamos prestar atenção. A teacher vai colocar de novo para você dar uma olhadinha, tá bom? O que significa cada pronome? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso, we, nós, they, eles, no plural, tá bom? Então vamos lá, fazer essa atividade bem legal. Se você cometer erros, não se preocupe, porque a atividade ela é corrigida, autocorrigida, você vai saber a resposta certa para colocar no seu caderno, tá? Logo depois que termina o subject pronouns, ele vai falar de object pronouns. Eles chamam de pronome objeto, que é uma outra posição pro pronome. Aquela posição que a gente estava vendo é uma posição inicial na frase. Aqui já é uma posição mais depois do verbo que a gente chama, tá bom? Então ele fala bem assim: I love stories. My mom reads a story to me. Ou seja, quem está recebendo a ação? Porque na verdade o verbo ler é uma ação, read. My mom reads, a mãe lê para quem? Sempre quando há esse sentido de objeto na frase, é quando a gente vai usar o object pronoun. Aqui, she works hard. The coach asked. Se ele está falando she, ela trabalha, então quem foi pedido? Foi para ela. Então a gente vai colocar o pronome feminino, o que nos cabe aqui colocar, mas ó, a teacher
tem que colocar tanto para marcação quanto para escrita aqui, tá bom? Mas não tem problema, porque na correção vocês vão saber, tá bom? Mas é importante que vocês, antes de corrigir, tentem, mesmo que errem, não tem problema. Esse é o momento, a gente está aprendendo, a gente está longe. A prática desses exercícios são importantes para vocês. E errar faz parte do aprendizado, tá bom? Então é isso. Deem uma lida nas frases. Lembrando, se houver muita dúvida no significado, você pode pesquisar na internet, tá bom? E aí é isso. Contem com a teacher. Tem algumas pessoas que entram em contato pelo WhatsApp, mas eu espero que muito mais pessoas possam, né, entrar em contato comigo, então. A gente tem mais uma atividade. A semana 18 foi essa que a gente viu. A semana 19, Week 19, ela tem o vídeo da Sedu, que é videoaula de 30 minutos. Tem que assistir. Depois que assistir, exercício. O exercício vai ser feito online e vai ser copiado no caderno depois. É cansativo, né, eu repetir isso, mas é que tem gente que pergunta ainda. E a teacher fala, não tem problema, eu falo pra vocês como é que tem que fazer. Tem que fazer online, cometer qualquer erro, não tem problema, e colocar a forma corrigida no caderno. Essa atividade deve ser pesadinha, porque ela tá demorando para carregar. Deixa eu diminuir aqui a... Essa é a semana 19, a Week 19, com o vídeo aula, tá? Então, a gente está falando de affirmative, negative. O verbo to be volta de novo em pauta para a gente conseguir falar sobre ser e estar. Cada verbo to be vem com um formato diferente dependendo do sujeito. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Esse é o formato. Geralmente a gente diz que is é para singulares e are para plurais. Se aqui ele está falando they, e você pode pesquisar na internet o verbo to be também, tá bom? Você vai colocar se elas estão ou não em uma festa. Elas não, desculpa, eles, tem um rapaz também. Em inglês eles não têm diferença desse feminino plural, não. Eles e elas é tudo igual, é they. Eles estão em festa, então você marca a opção correta. Lembrando que para copiar no caderno é depois de corrigir, tá bom? Presta atenção com a figura indica qual é a resposta, tá bom? E você vai decidir se é affirmative or negative. Super bacana a atividade. Week 20, a semana 20 tem um vídeo aula, você vai assistir. Essa vídeo aula de 30 a 35 minutos. E depois que tiver assistido, você vai estar melhor preparado para fazer a nossa atividade. Porque a teacher, não é que eu tô dando a aula sobre esse assunto, tá bom? A aula foi dada na videoaula da Sedu, que a teacher tá fazendo o acompanhamento da instrução do exercício, tá bom? A gente tá falando de verbo to be, só que agora questions. Como formar as perguntas com verbo to be. E o que você tem que fazer nessa questão é organizar a frase. Então, você vai arrastar. Lembrando que uma dica importante, a maioria das questions, das perguntas em inglês, começam com W8, com WH. Então, provavelmente essa será a primeira palavra que virá na frase da pergunta, tá bom? E depois a gente tem um verbo sempre, ele pode ser no verbo to be am, is ou are, um desses três. E ele vai ter o seu nome. E aí o question mark vem no final e a pergunta é a seguinte: What's your name? Ah, teacher, eu fiz e eu errei. Não tem problema. O que você vai copiar no caderno? Você vai copiar ela corrigida quando você já colocou finish. Para terminar. Tá bom? As atividades online, elas têm... eu errei tudo porque eu não fiz, mas a primeira foi acertada. Olha que nota. Tirei 1, a teacher não foi bem. Mas vocês vão sair melhores, hein? Então vamos fazer. Espero vocês na semana que vem. Qualquer dúvida, WhatsApp na cabeça. Beijo.